É com muita alegria que no dia de hoje nós estudaremos sobre a mãe de Abraão. Nós estamos entrando no mês das mães e eu não poderia deixar de fazer uma formação aqui para vocês. Toda quarta-feira nós temos formações de trazer um nome de uma mulher que foi uma mãe oculta na história. Você vai falar assim, Amanda, mas por que não fala de Maria? Nós estamos no estudo de Eva a Ave. Eu vou tentar colocar num resumo cronológico de Eva até Nossa Senhora, todas as mulheres da Bíblia. Vamos ver se vamos conseguir esse desafio juntas. Então, para você que está me acompanhando, eu peço a você que se inscreva no canal, dá um joinha. Esse joinha me ajuda demais a propagar o conteúdo. Eu tenho certeza que nós podemos edificar muitas almas através de só uma curtidinha, já me ajuda muito. Então, se inscreva no canal e participe de todas as nossas formações. Lembrando a você que essas formações são do Clube Virtuoso, onde eu hoje tenho mais de 4.000 mulheres dentro dos grupos do WhatsApp. Essas mulheres, elas partilham, são grupos abertos, elas partilham diariamente coisas que precisam de auxílio na sua vida, pedem oração. Então, se você quiser participar do nosso grupo, é só entrar no nosso link do WhatsApp. Também quero falar para vocês que nós iremos fazer o nosso Clube do Livro. Então, nós estamos iniciando o Clube do Livro, onde nós vamos ficar 3 meses estudando um livro específico a cada trimestre. E depois nós passamos a outra leitura. É com muito carinho que neste momento... Pode. Mãe, é com muito carinho que neste momento nós iniciamos a nossa formação. Uma formação breve, mas muito especial. Que você possa adentrar em todas essas palavras que eu vou estar usando para você, para, através do exemplo de Amate, a mulher que nós iremos estudar no dia de hoje, possa ser para você um exemplo de vida. Às vezes nós mulheres queremos, nos dias atuais, elevado jeito de as pessoas demonstrarem afeto e precisam demonstrar isso em palavras, e temos uma personagem bíblica onde gerou um dos maiores nomes do Antigo Testamento que nós temos, e ela pediu alguma coisa em troca? Ela quis honrarias? Não. É isso que nós vamos bem viver agora neste momento. Então, como eu já falei, o nome da nossa personagem do dia de hoje é Amate. Então, Amate, ela era mãe de Abraão. Vamos voltar um pouquinho só à história de Abraão? Então, você sabe que Abraão foi escolhido por Deus. Ele, o pai de Terá, ele era descendente de Sem, e o descendente de Sem era filho de Noé. Ou seja, Abraão vem da descendência de Noé. Sabia disso? Se não sabia, fica sabendo. Então, existiu Adão e Eva. Eva perdeu seu filho Abel porque Caim, fez aquela atrocidade. E Eva e Adão se conheceram novamente, diz a Bíblia, e geraram o Sete. Sete gerou filhos que gerou Noé, que chegou até Noé. Então, Abraão é da descendência dos primeiros pais, entende? Não sei se você sabia dessa orientação. Então, pra gente entender, Abraão é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Dizem que o mais importante é Moisés, pelos 10 mandamentos, por libertar o povo de Israel, por assumir verdadeiramente a missão, enfim. Mas Abraão, ele entra também como importante papel na história, pois ele é o patriarca, dessa família de Israel. Então, Deus escolhe Abraão para de Abraão vir Isaac. Então, de Isaac vem Esaú e Jacó, e de Jacó, que foi o escolhido, vem as 12 tribos de Israel. Ou seja, a descendência de Israel vem de Abraão. Mas por que Deus escolheu Abraão? O que ele tinha de diferente? O seu valor. Então, Deus sonda os nossos corações. Mas de onde Abraão tirou tudo isso? Entenda você que eu sei que é difícil entender isso, mas às vezes Deus quer que nós
façamos um esforço enorme no oculto do dia a dia. E é difícil, eu sei que é difícil, porque nós queremos reconhecimento. Qualquer ser humano quer um reconhecimento. Eu, por exemplo, eu faço todos os dias um cardápio diferente aqui em casa de comida. Então, eu faço meio-dia, eu faço o cardápio, e à noite, às vezes, eu repito o do meio-dia, incremento, ou eu faço outro tipo de janta. E eu fico assim, e aí? Porque eu faço a comida, a salada, a carne super bem temperada, e todos os dias eu faço coisa diferente. E às vezes não vem reconhecimento nenhum, ninguém fala nada. Eu fico assim, bem, Senhor, tu sabe o quanto carinho que eu coloquei à mesa da minha casa, tu sabes que eu estou aqui para servir, e amém, ninguém falou nada, tudo bem. Mas antigamente eu não era assim. Eu ia falar, pô, ninguém vai falar nada? Eu fiz comida só pra mim? A gente fala esse tipo de coisa às vezes, né? Quando não está com o coração amadurecido. Então, na figura de Amate, nós entendemos que Abraão tinha um coração dócil a Deus e que foi ele o escolhido por Deus, mas quem o bem preparou foi Amate. Terá, que era pai de Abraão, ele era um homem revolucionário. Então, Abraão e Amate, Abraão também, mas Terá e Amate, eles viviam em Ur. Era a cidade, eu anotei aqui, tô com o meu resumo completo, era a cidade dos caldeus. Então, imagine você que vem de Canaã, que é israelita, e que você tem uma crença de um Deus só. Morar numa cidade onde todos fazem sacrifício a outros deuses e não acreditam no Deus único. Então, vivenciar a fé dos israelitas era um grande desafio para Terá e Amate. Porém, nós sabemos que no decurso da história, né, Terá, ele faz com que as pessoas de Ur se afeiçoem a ele vira um enorme negociador, e Terá, ele faz a sua própria cidade. É uma história muito longa para eu contar aqui, né, e o foco nosso não é em Terá. Então, dá para entender que ele meio que entra na onda do povo, sabe? Mas Amate não. Amate, ela permanece firme na fé dela. E a fé é uma coisa que nos move. Só que quando uma mulher tem fé dentro do seu lar, isso se espelha nos nossos filhos. Olha que interessante. Então, a figura de Amate traz uma fé fiel a Deus, de não se abalar ao meio dela enorme de gente lotada, adorando ídolos e deuses e fazendo sacrifícios terríveis. Eu não posso mencionar que senão esse vídeo cai. Então, na figura de Amate, que nós estamos vivenciando, né, nesse mês das mães, nós trazemos ela como o potencial de amor que soube enxergar que Deus era o Deus único e verdadeiro e que sua fé foi vivenciada mesmo com o seu meio dizendo, não vivencia aí. Não, ela foi fiel até o fim, crendo em Deus. E Deus a honrou. Imagina ela chegar no céu e falar assim, com licença, posso entrar? Então, eu sou mãe do Abraão. Ela falou assim, Deus fala, olha, Amate, você morreu antes de saber, mas o seu filho foi quem eu escolhi. Quem eu escolhi para ser patriarca dos meus filhos de Israel. Pensa essa mulher chegar no céu, gente. Por que Abraão tinha um coração tão doce? Porque ele aprendeu com a mãe. Por que ele tinha uma fé tão fervorosa? Do nada? Não. Ele aprendeu com alguém. Alguém foi tutora dele para ensinar verdadeiramente quem era esse Deus de Israel. Qual era a história maravilhosa por detrás de tanto amor e carinho de Abraão por Deus? Deus chama Abraão de amigo. Amigo. Entende? E quando na história nós encontramos o nome de Amate. Amate gerou Abraão. Não encontramos aí. Se formos lembrar, até Nossa Senhora pediu para os apóstolos de São Luís Maria Grignon de Montfort, que Nossa Senhora pede para os apóstolos para não comentar nada sobre ela. É uma prefiguração de Nossa Senhora, vamos supor assim, a Amate. Em ficar escondida, oculta, mas com uma fé linda,
sabendo que ela foi canal de graça para que seu filho exalasse santidade pelo mundo. Ah, mães, será que nós estamos fazendo isso na vida dos nossos filhos? Difícil, né? Será que quando a gente chegar no céu, Deus vai falar assim, parabéns, você foi uma boa mãe, porque o seu filho, nossa, o seu filho é um exemplo. Seu filho não se perdeu no caminho. Se você está vivendo tribulações com seus filhos, tenha essa postura de amate. Embora isso já está acontecendo, não importa. Tenha uma fé viva, crendo em Deus. Fale com Deus. Às vezes eu tô fazendo muita composição, eu quero muito fazer uma música do Espírito Santo para rezar. E do nada eu estou cantando o Espírito Santo. Ah, que graça tem os filhos que encontram sem querer as suas mães rezando. Você não tem noção de quanto isso muda o coração de uma criança. Faça essa experiência. Reze e deixe que seus filhos vejam você rezando. Isso é muito importante, muda eles. Eles vão falar, minha mãe tá rezando, não vou atrapalhar. Saber que a minha mãe vive verdadeiramente com a fé viva, em meio às dificuldades, em meio que o mundo nos apresenta. Então, realmente é difícil. Não vou falar pra você que, nossa, é um mar de rosas. Não, é difícil. Mas que nós possamos honrar tudo aquilo que Deus nos confiou. O nome Amate aparece em Gênesis 20, versículo 19, versículo 12, por gentileza. Quando que aparece? Abraão se casa com a irmã dele, Sarai. Só que não é filha de Amate, calma. E se você não sabia disso, pasme. Abraão se casa com a sua meia-irmã, que se chama Sarai. Sim, Deus vem e muda o nome de Sarai para Sara. E Sara gera Isaac no fim da sua velhice. É ela mesma, essa personagem que você está imaginando. Eu já fiz um resumo completo sobre Sara, incrível. Tá aqui, é só você achar os capítulos das mulheres da Bíblia que nós estamos evangelizando toda quarta-feira. Então, na Bíblia, em Gênesis 20, versículo 12, diz que Abraão foi chamado à missão de que ele precisava sair da terra do pai. O pai dele era dono da cidade. Pensa que alegria que o pai ficou. O pai deve ter ficado muito enfurecido, porque o único filho, né, do sangue dele ali, era Abraão. Então Abraão ia herdar uma cidade para ele. O que Deus pediu para Abraão não é uma coisinha, mas é uma coisa muito... Não é menção desse... Eu tenho que foca, Amanda, na Amate. Porque eu sou apaixonada pela história de Abraão e Sarai. Eu preguei isso no encontro de solteiros da irmã Zélia, sobre eles eu falei muito. Quando Abraão estava passando em algumas cidades pedindo abrigo, o rei Abimeleque, ele viu a beleza de Sarai. E naquela época, os reis, quando eles gostavam de uma mulher, eles podiam pegá-la para si. E se a mulher fosse casada, eles matavam. Sim, realmente isso aconteceu. E para preservar a vida de Abraão, então Abraão e Sarai contam que eles são irmãos. E não é mentira, porque Terá, ele engravidou outra mulher e teve a Sarai. Então a Sarai era meia-irmã de Abraão e Abraão era apaixonado por ela e eles se casaram. E quando eles saíram da terra de Terá, eles passaram por essas cidades e numa dessas cidades o rei Abimeleque, ele gostou de Sarai. Gente, parece ser mentira, né? Porque eu não vejo muita pessoa contar sobre isso. Mas de verdade, Sarai, ela foi pega e colocada no harém do rei. Mas as pessoas, as mulheres que estavam no harém, começaram a não engravidar mais. E tudo dava errado para o rei Abimeleque dormir com Sarai. Claro que era providência de Deus. Então começou a entender que as doenças que estavam chegando no reinado, e nunca teve isso, foi por causa de Sarai. Porque Sarai era israelita. Só que Sarai tinha uma beleza excomungal, assim, que fez chamar a atenção do rei. Então, quando o rei percebe
que é por causa de Sarai que tá acontecendo tudo isso, ele manda chamar Sarai e chama também Abraão. Ele fala diante de todo mundo: Abraão, não dissesse pra mim que tu não era casado com Sarai? Você mentiu pra mim? Pra eu não te matar? Eu posso te matar agora. Eu tenho direito disso. Aí Abraão falou: olha, me desculpa, meu senhor, mas realmente Sarai é minha esposa, eu sou o eleito do povo de Israel e a Sarai é minha irmã também, não menti. Mas Deus me escolheu uma missão. Ele falou assim: olha, eu sei o poder desse teu Deus, porque as minhas mulheres não estão mais engravidando. Todo mundo está com essa doença terrível. Começou a sair bolas pelas pessoas. Todos tiveram essa doença. Tira a tua mulher daqui. Sai da minha terra, porque eu não quero mais que isso aconteça. E leva embora essa epidemia que chegou aqui. Pasmem. A Bíblia fala que depois que Sarai e Abrão, depois ele vira Abraão, saem daquela terra, a epidemia acaba e as mulheres voltam a gerar. Então, qual foi o discurso de Abraão para sair daquela situação? Ele falou: rei Abimeleque, eu fui gerado por Amate e a Sarai por outra mulher. Neste momento, Abraão fala o nome da sua mãe. E é a única passagem bíblica que nós sabemos o nome da mãe de Abraão, que é Amate. Então, a mãe, mesmo já estando, em outro plano, que Jesus ainda não tinha morrido, aberto o céu para nós, talvez ela estava no limo, ela provavelmente protegeu, não estando ali, o seu filho. Que lindo isso, não é? Então, através da fala de Abraão, ele convence o rei que ele precisava escapar dali. Então, mesmo que nós mulheres não enxergamos, Deus ele honra tudo aquilo que nós vivenciamos na terra. Mesmo que você não estiver mais aqui, através do exemplo da Amate, a gente entende que Deus preservará aquilo que você ensinou aos seus filhos. Isso é uma potência, escutar e vivenciar na prática. Porque a Bíblia diz que nenhuma criança será perdida aquele que ensinou o ensinamento. Ou seja, toda criança que for ensinada pelos mais velhos o caminho de Deus, ela pode se perder, mas ela será encontrada de novo. Porque no íntimo do seu coração e na sua consciência pesará aquilo que foi ensinado pelos mais velhos. Você tem duas opções. Ou você deixa os seus filhos vivenciar aquilo que eles querem e a vida do jeito que eles querem, almoçar junto, é cafona. Não tem necessidade. Qual é a necessidade de almoçar junto? Ou você verdadeiramente assume a missão dizendo: não. A mesa é sagrada. Jesus partiu o pão à mesa. A mesa é santa. Reunir a família à mesa é convívio fraterno. Eu não vou querer não vivenciar isso na minha vida? Isso é bênção de Deus. Que você possa enxergar a santidade em todos os momentos da sua vida. As minhas filhas, elas estão em outra fase, vocês acompanham elas aqui desde quando eu engravidei das duas. E agora chegou em uma nova etapa da nossa vida, As meninas estão dormindo no quarto delas sozinhas, elas dormem a noite inteira, às vezes sim, às vezes não, depende da noite. Essa noite, por exemplo, a Isabela acordou. Mas a maioria das vezes elas dormem a noite inteira. Então eu tô vivendo outra fase da minha vida que há um ano atrás isso não acontecia. E a próxima etapa nossa foi dar responsabilidade para as minhas filhas. Ontem eu pedi para Laura e Isabela botarem a mesa. Eu ensinei elas a colocar a mesa, tem que botar suplá, tem que botar direitinho. E elas começaram a colocar a mesa como responsabilidade delas, os pratos e os talheres. E quando nós sentamos à mesa, eu olhei que tinha um prato a mais na minha frente. Eu falei: quem botou os pratos? A Laurinha já se prontificou. Foi eu, mamãe. Eu falei: Laurinha, você botou um prato a mais. Pra que botou um prato a mais? Na minha cabeça eu pensei: que desperdício, eu vou ter que lavar mais louça? A Laurinha falou assim: não, mamãe, é pra Jesus. Ele precisa de um lugar à nossa mesa pra sentar e fazer refeição conosco. Gente,
eu não sabia se eu desmaiava, se eu caía dura. Olha o pensamento de uma criança. Com quem que ela aprendeu isso? Certamente ouvindo sobre Jesus. As nossas falas, as nossas orações, conhecendo mais Ele, através do que eu já ensinei para ela. Entende? A gente consegue enxergar já no dia a dia como é diferente nós ensinarmos sobre os princípios da vida, sobre os princípios inegociáveis. Você fala isso com seus filhos? Princípios inegociáveis? Não tem como eu querer casar com alguém que não quer as mesmas coisas que eu. Vivenciar a castidade tem que ser um princípio inegociável em minha vida. Mas como é que um adolescente vai entender isso? Explicando. Precisa ter um direcionamento maternal para esses adolescentes e crianças de que existe um caminho mais seguro e que neste caminho seguro ele encontrará Deus. Ah, mas ele não vai me escutar, Amanda. Não tem problema. Sua responsabilidade é evangelizar. Dá sua água que Jesus transforma em vinho. É a frase que mais penetra o meu coração nesse momento. Às vezes a gente acha que precisa de coisas mirabolantes. Fazer a criança, fazer um show, botar a criança ali sentado, ter umas interpretações, precisar fazer Quem Sou Eu, igual a Amanda faz. Não, tô brincando. Mas levar a vida de verdade, séria, seriedade no seu coração. Demonstrar verdadeiramente quem você é e aquilo que você deseja ter em sua alma, falando, se portando. Quantas mulheres querem vivenciar a modéstia só fora de casa? Isso não existe, meninas. Nós precisamos vivenciar a modéstia em todos os momentos da nossa vida. Então, como é que eu vou falar para o meu filho? Ah, filho, tem que amar o nosso lar. E eu só ser santa fora da minha casa. Dentro da minha casa eu uso shorts curtíssimos, falo palavras vulgares. Que exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Nenhum. Então que nós possamos vivenciar o que a Mati vivenciou. Um silêncio, um resguardo, mas que diante dela, ela gerou um patriarca que para nós é uma das figuras principais do Antigo Testamento. Saiba você que o seu esforço diário, ele valerá a pena, mas talvez você não enxergue momentaneamente. Demorará anos, mas quando você estiver velhinha, ou talvez no céu já, Deus te honre falando, olha lá pro seu filho, olha lá pra sua filha, tá vendo? Ele está exercendo isso na igreja porque você demonstrou o quanto você me amava. Imagina Jesus dizendo isso para você. Que alegria, que honra. Que você possa, no dia de hoje, experimentar a graça de Deus através dessa figura materna, a Mati. Uma mulher que simplesmente ensinou o seu filho a perseverar na fé. E ele foi escolhido por Deus para ser patriarca do povo de Israel. É com muito carinho que nós finalizamos aqui a nossa formação e aguarde semana que vem para mais uma formação especial sobre as mulheres da Bíblia.